Olá, seja muito bem-vindo ao Inspiração Social Podcast, o podcast da Estação Social, onde a gente traz sempre aqui histórias inspiradoras, pessoas que têm feito trabalho de grande relevância e que têm sido ponte. E é o caso do nosso convidado de hoje, um empresário, benemérito, um ser humano que a gente pode dizer e chamá-lo de exemplar pelas ações e pela conduta de vida que demonstra para a sociedade e tudo aquilo que ele entrega também de volta. Rodrigo Voga, seja muito bem-vindo ao Inspiração Social Podcast. É uma honra te ter aqui com a gente hoje. Tudo bem, Clasley? Vamos bater um papinho sobre ESG, falar sobre toda a pauta. E, ó, isso aqui é um bate-papo, né? Antes de mais nada. É como em casa. Então, a gente está em casa, vamos falar sobre o que nós fazemos no dia a dia. E quando a gente fala sobre o que a gente já faz, a gente não precisa de texto. Então, isso acaba sendo muito mais simples. Sim, porque é algo natural. Não, é porque você já faz no dia a dia. Eu digo que tem gente que precisa estudar, se preparar para uma entrevista, porque normalmente não é algo que a pessoa está fazendo todo dia. Agora, quando você já faz aquilo, isso flui de maneira muito natural. Então, a gente está aqui para bater esse papo, vamos falar um pouquinho com a Estação Social sobre ESG e os pontos que você tiver interesse Bacana. em comunicar com o público. Rodrigo, como de praxe, a todos os nossos convidados, a gente os estuda, vê o release, vê aquilo que o convidado mais gosta, com o que ele se conecta e oferece uma bebida personalizada. Isso é comum a todos que sentam a essa mesa. Ótimo. E para você, a gente preparou um cappuccino social. Coisa boa. E ele é exclusivo seu, foi preparado e pensado em você e ele tem o sabor de uma das suas frutas preferidas somado ao cappuccino que você Deixa eu provar gosta. aqui logo. Bom esse negócio, hein? Sentiu Bom mesmo. as notas da fruta. Muito bom. Todo seu. Daqui a Muito pouco bom. a gente te passa a receitinha ao final da nossa entrevista. Se ficar assim, eu vou ficar preparar em casa. tomando cappuccino e a gente não vai bater o papo. É seu, pode ficar à vontade. Então, Rodrigo, a gente tem acompanhado o tanto que o Grupo Gerbera tem se destacado como franqueado aqui no Amazonas, é uma das franquias que mais cresce, mas a gente consegue perceber também que essa fonte que tanto tem transbordado, ela tem conseguido doar e fazer a diferença na vida das pessoas e sido uma ponte. De onde que surgiu essa motivação para você se engajar tanto em ações sociais? Porque isso não é muito comum a gente, infelizmente, enxergar aqui no nosso Amazonas. Primeiro, a ação social eu acho que é algo que tem que estar dentro de nós. Né? Sempre é bom retribuir. Quando você entrega algo para alguém, a tendência é que isso retorne em dobro para você. E mesmo antes de ser empresário, eu sou advogado de formação. Na época que ainda era advogado, apenas advogado, continuo sendo, né? Não perdi o OAB. Mas naquela época a gente já fazia várias ações sociais, mesmo pelo escritório jurídico. Então, a Fabiana, que já deve ter vindo aqui, a Fabiana Carioca. Sim, a Fabiana Carioca já esteve aqui com a gente e trouxe grandes emoções. Sim, então conheço a Fabiana há muito tempo. E eu estou falando de 20 e poucos anos atrás. A gente já fazia entregas. No Dia das Crianças, a gente sempre entregava comida, bebida, presentes para as crianças em bairros mais carentes. E eu não tenho intenção nenhuma de ser político, né? Inclusive, uma das promessas que eu tenho para minha esposa é essa. É de nunca ser político. Em cargo eletivo que eu estou falando. Então, e o compliance da empresa também não permite isso. Então, quando começamos, há mais ou menos 22 anos, nós começamos a trabalhar nessa área, inicialmente com ações simples, né? Não eram ações que ocorriam no cotidiano, eram ações pontuais, e aí o tempo foi passando. Ainda como advogado, nós fazíamos essas doações, e posteriormente, o Grupo Gerbera, quando fundei com meu pai, o grupo começou, para que você tenha ideia, ainda na advocacia, e eu sou professor de formação também, era muito comum a gente visitar escolas e dar palestras para as crianças. Né? Então, palestras sobre bullying, então essas palestras feitas até hoje. Esse trabalho de prevenção, na verdade, de conscientização. Muito. Então, o social ele vem muito antes do ambiental. E nós já trabalhávamos antes, e aí quando
comecei a trabalhar com o Grupo Gerber. O Grupo Gerber ainda era muito pequeno, nós começamos com uma loja e um quiosque. Hoje o grupo já tem 35 operações, ou seja, é um grupo robusto, né? Faturamento bom, graças a Deus. Muito focado em governança. E aí a gente começou a verificar que a vida não é só ganhar dinheiro. É importante que você retribua. E quando eu falo isso, alguns empresários dizem, não, Rodrigo, mas não é bem assim. E eu digo, é sim. Esse lado social, principalmente num país tão desigual quanto o nosso, eu acredito que é um pouco obrigação nossa, já que a gente não tem uma classe política que entrega, de fato, o retorno respectivo dos impostos que pagamos. Então, acredito que é uma obrigação nossa e foco muito na questão de governança. Nós colocamos dentro do nosso planejamento estratégico, que é algo que as grandes empresas têm, e acredito que as pequenas e médias têm que começar a olhar para isso também. E já está no nosso budget, né, no nosso orçamento, uma verba específica para ações como essas. Isso é muito importante. Para que, tá no claro, budget, além do DNA, que sim, a gente sim, consegue fazer. porque quando ela entra no orçamento, você já consegue ter um setor específico para isso, você consegue organizar datas específicas para ações respectivas. Então, quando você tem uma organização, uma governança desenhada em cima de ESG, a tendência é que isso funcione muito bem. E nós trabalhamos com uma marca muito boa, que tem valores similares aos nossos. Então, eu digo que tem as ações do Grupo Gerbera e as ações do Grupo Boticário. E são ações que se complementam, mas que, no final das contas, acabam entregando o melhor para a sociedade amazonense e a sociedade do Brasil inteiro. Perfeito. E é interessante você falar do Grupo Boticário, que ele tem produtos hoje, inclusive, que são... que detém dentro da escala de ESG produtos que são refeitos, materiais reciclados, vidros de perfume que são de materiais reciclados, não só retirados isso da natureza, entre outras. Não só isso. O Grupo Boticário tem uma fundação que, acredito eu, uma das fundações que melhor trabalha ESG no Brasil. E também a gente vê ESG na prática dentro do Grupo Boticário. Como o desenho de uma loja 100% sustentável, toda feita com materiais PET reciclados. Né? Então, você pega uma garrafa PET, você transforma isso em pequenos tijolos e você acaba fazendo uma loja. Então, em Manaus já temos um outro grupo que trabalha em Manaus também tem essa loja reciclada. E isso é ESG na veia. Fica à vontade para fazer o convite. Não, não. Quem tiver interesse pode ir na loja do Educandos, no Atacadão do Educandos, que lá você vai ver uma loja 100% sustentável. Então, eu estou dando só um exemplo. Isso é trabalho do Grupo Boticário. Quando eu entro, e aqui em Manaus, trabalho do Grupo Boticário que foi implementado pelo Grupo Gerber. Quando falo especificamente do Grupo Gerber, existem outras ações que fazem tanto sentido quanto ações como essa do Boticário. Como, por exemplo, a nossa árvore dentro do MUSA, que é o Museu da Amazônia. Né? Então, nós temos tanto a árvore do Gerber quanto a árvore minha, particular. Eu digo que a minha ela é toda cortada. E quando resolvi adotar a minha árvore, eu disse, porque essa árvore é mais ou menos como a vida do empresário brasileiro. As pessoas tentam podar, tentam cortar, mas ela continua se renovando. E quando você tem valores e princípios fortes, a tendência é que isso realmente ocorra. E então a gente olha a fusão de uma franquia muito boa e de um grupo franqueado que trabalha muito bem. E quando isso ocorre da maneira correta, a tendência é que essa árvore dê frutos muito bons. E é o que está acontecendo aqui no Amazonas. Tem dado, a gente tem acompanhado e vê também a sincronia, né, dos seus propósitos, dos propósitos do grupo, Gerber, quanto do Boticário. Mas a gente vem falando de governança e a gente sabe que uma empresa, um grande grupo, como é o Grupo Gerber hoje, ele é feito de pessoas. Sim. E você tem um engajamento muito grande, um respeito muito grande pelos seus colaboradores,
de incentivo, e a gente sabe que isso está dentro das métricas de ESG. Mas como é que você faz para engajar todos os seus colaboradores e ter isso deles espontaneamente? Porque a gente sabe que muitas das vezes algumas empresas fazem e tornam isso um objetivo mandatório. Né? Vou fazer ali responsabilidade social, tenho que entregar tantas cestas básicas numa instituição, para tudo, vai todo mundo para lá, e às vezes a gente sabe quando as pessoas chegam ali espontaneamente, quando elas estão A obrigadas. questão da educação é muito importante. Quando você tem os valores formados dentro de uma empresa, e quando eu falo de valor, as pessoas acabam entendendo de maneira equivocada, achando que é aquilo que a gente coloca na parede. Nossos valores estão na parede, sim, mas além de estar na parede, eles são explicitados para todos os nossos colaboradores e eles sabem quais são os nossos valores. Então, antes do colaborador entrar na empresa, existe a integração, que é o momento natural de apresentação da empresa para o colaborador. E aí, nessa apresentação, a gente vai delimitando, mostrando nossos valores, nossa missão, tudo direitinho, como manda o figurino. Até aí, tudo tranquilo e normal como qualquer outra empresa. Mas eu hoje estou trabalhando muito no lado estratégico. E dentro do lado estratégico, eu desço em algum momento para o tático e vou no operacional. E é necessário, para que eu não fique alienado dentro do processo, que eu converse com pessoas, tanto do tático quanto do operacional. O líder, quando ele não dá o microfone para a ponta, é muito complicado. Eu digo sempre que a rádio peão funciona. E é bom você ouvir o colaborador que está lá embaixo, está na trincheira, trabalhando todo dia. Nós temos uma ação específica que eu gosto muito, que é o troca de ideias. E no troca de ideias, como é que nós fazemos? Nós pegamos... Hoje, todos os nossos colaboradores, no seu aniversário, nós damos o presente de aniversário para ele. É um presente que tem um budget já definido para isso. E mesmo com isso, isso aconteceria naturalmente. Só que de uma maneira desorganizada. O que nós fizemos? A cada mês, nós reunimos todos os aniversariantes daquele respectivo mês. E em cima disso, a gente entrega o presente, entregamos o bolo. Além de entregar o bolo de parabéns, que pode ser que seja o único bolo que ele receba, o único presente de parabéns que ele receba. Existem casos que acontece isso. Existem casos de colaboradores que o primeiro parabéns que receberam foi lá com a gente. Primeiro aniversário comemorado foi lá com a gente. E aí esse é o momento que a gente entende que podemos trabalhar da melhor forma possível, dando o microfone para ele. Por isso que o nome é troca de ideias. E aí nós ouvimos esse colaborador nessa troca. E ele traz o que ele está vendo muito na ponta, algumas necessidades. E aí a gente acaba evoluindo junto com ele, de ideias que vêm de lá da ponta e a gente acaba implementando. Além disso, o que a gente faz? A gente diz que nessa troca de ideias, eles recebem o presente, mas eles dão o presente também. A gente vai lá para o Jesus Gonçalves, e a gente trabalha junto na entrega das sopas para os colaboradores. Para quê? Para que eles vejam a necessidade de algumas pessoas e como a gente acaba tocando na vida de várias outras pessoas que não apenas as pessoas que estão trabalhando na empresa. E então, sem muito custo para isso. Volto a dizer. É só o seu tempo. O tempo e o mais importante, eles vão ter ideia de que eles acabam modificando a vida de outras pessoas através do trabalho deles. É o que nós chamamos de trabalho, ou de salário, na verdade, né? De salário social. Que ele acaba tendo uma retribuição para a sociedade em cima do trabalho. E quando você consegue conectar propósito, valor para uma entrega comercial, isso funciona muito bem. Então, esse é só um exemplo de prática de ESG perene, baseado em quê? No social e baseado no quê? Também na governança. Perfeito. Então, quando você consegue integrar esses dois, a tendência é que dê muito certo. Agora, para isso, é necessário planejamento, organização e, principalmente, boa vontade e empatia. Também, e a importância de ouvir feedbacks, de fazer com que quem passa pelo problema ser protagonista nesse processo todo de mudança. Eu acho que isso é muito importante. É um tiro muito certo quando você traz um grande grupo como o Grupo Gebra e faz com que os colaboradores se sintam pertencentes. Sim. A esse processo. E no troca de ideias, só dando um exemplo, vai todo mundo.
da auxiliar dos serviços gerais, até eu mesmo vou. No meu aniversário eu vou. Minha esposa, no aniversário dela, vai. Minhas filhas vão. Então, há uma necessidade de você olhar, talvez... e é muito comum, né? Porque a pessoa, às vezes, está numa situação melhor e ela esquece do que é uma situação bem ruim, onde você precisa de um prato de comida para sobreviver. Então, às vezes, é bom levar o colaborador para que ele tenha ideia do que realmente está acontecendo ali na ponta, com outras pessoas que precisam, porque é muito comum a gente reclamar muito, mas quando a gente verifica que acaba trabalhando os 3 pilares básicos que eu digo que são saúde, família e trabalho, a tendência é que isso dê muito certo. E aí ele acabe valorizando cada vez mais o dia a dia dele. Agora, Rodrigo, quanto aos princípios do Grupo Gerbera hoje, qual é o maior propósito do Grupo Gerbera enquanto empresa, enquanto gestão de pessoas? O que te faz linkar os objetivos da empresa com o social, né? Hoje as instituições que você apoia, elas têm a ver com os princípios que você pratica dentro do Grupo Gerbera e seus valores, ou foram escolhas aleatórias, ou mesmo só por sensibilidade a essas causas? Primeiro, a nossa missão é entregar beleza em todo o Amazonas. Essa é a missão desenhada do Grupo Gerbera. E quando eu falo de entregar beleza, não é só vender cosmético, né? A beleza ela pode aparecer de várias formas. Ou numa devolução social, ou mesmo num processo de educação de um colaborador que era lavador de carro e hoje é gerente de uma das nossas operações, ou, como eu digo, desenvolvimento pessoal é muito importante, ou mesmo da entrega ao meio ambiente. Então, entregar a beleza é entregar a beleza em sentido lato, não no sentido restrito. Então, a gente utiliza a nossa missão de maneira bem clara para que a gente consiga alargar essa palavra beleza para chegar nos 46 municípios que hoje nós estamos chegando aqui no estado do Amazonas. Muito bacana. E hoje você apoia o Jesus Gonçalves, com as ações ali, a ala de saúde, que é linda, tive a oportunidade de te conhecer, e também o Grupo Belarte, né? Sim. Por que essas duas causas? Vamos lá. Primeiro, a Fabiana, quando chegou comigo para falar um pouco sobre o Jesus Gonçalves, ela chegou e disse, não, Rodrigo, a ideia é que a gente coloque o nome de cada uma dessas salas com o nome de uma empresa, e aí essa empresa faz o custeio e a gente vai organizando. Eu disse, não, a gente pode fazer, posso colocar a sala do Grupo Gerbera e vou fazer algumas homenagens pontuais para pessoas que já faleceram e para pessoas vivas. Inclusive, em homenagem ao meu padrinho, que é o pai da Fabiana, nós fizemos uma sala em homenagem a ele. O Ademário, ele foi pego de surpresa e a Fabiana sensacional. Caiu em lágrimas no dia, foi bem legal. Mas eu acho que, em homenagem, quando você consegue fazer em vida, é até melhor, né? Então, ela me apresentou o projeto e eu disse, Fabiana, tem como a gente fazer, tem como marcar, e o projeto foi entregue. A gente, esse ano, se tudo der certo, faremos a entrega de mais algumas outras coisas ali no Jesus para melhorar mais essa entrega. E eu digo que o Jesus, primeiramente, ele está muito linkado à entrega básica, que é, primeiro, o atendimento médico a uma pessoa. Lembra que eu falei dos 3 pilares Sim. que eu entendo como básico? Saúde, educação, saúde, trabalho e família. Sim. Lá você consegue atender muitos enfermos, então eu estou linkado à saúde. E eu digo que quando você está doente, você não consegue fazer nada, né? A gente fala sempre que o soldado na guerra, quando ele quebra uma perna, ele acaba sendo um problema para a tropa, que aquela pessoa vai ter que carregá-lo para levar para a base. Então, você precisa ter todo o cuidado com esse time. E quando essa pessoa fica doente, quando eu fico doente, gripado, ou com alguma doença na cama, a gente quer que o mundo se exploda, tu quer ficar bom, né? Então, eu digo que a gente tem que sempre trabalhar a saúde. E a saúde, que é um pilar da minha vida pessoal, e que eu falo tanto no Gerbera,
eu enxerguei isso, que a gente podia entregar a saúde no Jesus Gonçalves. E, além disso, tem a entrega das sopas, né? Então, a entrega das sopas, que eu também digo que com fome ninguém pensa, né? É complicado você falar em educação quando você não tem, quando você não tem o que comer. E eu digo que o melhor tempero para a comida é a fome. Quando você está com fome, você come tudo. Tudo. Assim como você está doente, quando você está doente, você toma qualquer remédio. Então, essa questão me fez enxergar que o Jesus era uma instituição, além de ser uma instituição muito séria, né? Que a gente sabe que tem muita gente que apresenta projetos para a gente, eu digo muito não. E quando o Jesus chegou, além da seriedade da Fabiana, que é uma pessoa que eu conheço, teve essa sincronia de propósitos que possibilitou que a gente trabalhasse. E quanto ao Belarte, eu sou uma pessoa que gosta muito de arte, muito de arte. Venho de uma família de classe média e tive a possibilidade de, desde criança, ser levado pelo meu pai para os cinemas. Então, sou apaixonado por cinema e sou um apaixonado por teatro. Então, ia muito para o teatro. Muito, 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 muito para teatro. Teatro Amazonas, sempre que tinha uma peça de fora, até minha adolescência, até fase adulta, na verdade, a cadeira número 1 estava praticamente com o meu nome no teatro. Então, via quase que todas as peças que vinham para Manaus. E sempre que viajava para fora do Brasil, ou mesmo para São Paulo, Rio de Janeiro, o teatro sempre estava entre as minhas prioridades. E quando conheci o Belarte, a gente primeiro fez uma ação há muito tempo atrás, entregando algumas maquiagens para a Carol. Engraçado, porque a Carol Solé, que é a responsável pelo Belarte, eu não lembrava da ação. É aquela questão de você fez uma ação, entregou e não lembrava. Eu participei, fiz a entrega, autorizei, tudo tranquilo, e não lembrava. Eu lembrei pela foto. E aí trouxeram a foto e disse, olha aqui, isso aqui você já entregou há 10 anos atrás. E era aquela maquiagem que as meninas ainda usavam. Eu disse, não, vamos ajeitar, arrumar esse negócio. E aí começamos a patrocinar e apoiar o Belarte com as peças de teatro. Hoje, pelo menos 2 vezes ao ano, elas vão para o Teatro Amazonas, né, se apresentar. São 300 crianças, se eu não me engano, que trabalham com a dança. E também tem os adultos que estão lá para fazer as peças. Tivemos ano passado o Moulin Rouge, que foi... Nós fizemos o nosso aniversário. Tive a oportunidade de acompanhar. Foi? Gostou da peça? Muito. Muita gente me perguntou, esses atores são de Manaus? Eu disse, são. Pô, mas parece que é de fora. Não, parece que é de Manaus. Só que o problema é que a gente não conhece o talento dos nossos artistas de Manaus. E todos cantando, dançando. 2 sessões foram... Num dia, foram 4 sessões, se eu não me engano. Todas elas completamente lotadas. Teatro Amazonas tomado. Foi feito divertidamente. E também foi lindo. Alice foi feito também. Esse ano, o Belarte está voltando agora com o Fantasma da Ópera Jazz Musical. Também com o time de lá. E vai ser, se eu não me engano, dia 5 de outubro. Nessa mesma proposta, com uma qualidade altíssima, que eu não tenho dúvida que ela já abre a sessão finalizada. Legal. Então, 1, 2 dias acaba tudo. Por quê? Porque a nossa população é sedenta disso. E quando você entrega qualidade e existe um grupo que trabalha com isso e que tem um propósito por trás, isso faz todo sentido. Então, eu vi esse lado da Carol, trouxe a identificação primeira que tive desde a minha infância e eu só fiz a amplificação através do Gerbera, né? Então, legal. A possibilidade que uma pessoa tinha de receber a arte, no meu caso, conversei muito com Carol, hoje a gente consegue entregar arte para muitas outras pessoas e a melhor forma. Problemas que sem tem dúvida. Muitas camadas, que hoje a gente sem dúvida. tem aí envolvendo o meio artístico, Sim. qualquer um no esporte, a gente sempre tem muitas questões a serem resolvidas, assuntos muito delicados,
como abuso, Tudo. maltrato, e a gente Se o meio consegue artístico fazer já parte é disso, resolvendo. difícil no Rio, São Paulo, imagina no Amazonas. Então, é muito difícil fazer uma peça de teatro no Amazonas. Então, quando vi a Carol, que tem que ser meio louco para fazer um negócio desse, né? Tem. Então, ela fez Isso é esse, usado. muito ousado, fez esse projeto e nós compramos essa loucura. Então, graças a Deus deu certo. E, como eu disse, a gente acaba entregando o social para as 300 crianças que estão por lá. Sensacional. Parabéns pela iniciativa. Agora, Rodrigo, você trouxe um ponto muito importante na tua fala, de mencionar que às vezes é muito procurado, recebe muitas propostas de instituições, e eu queria te fazer um convite a deixar mesmo aqui um drops, uma dica para o empresário que nos assiste, para pessoas que te acompanham, que te seguem, que filtro você estabelece para que você consiga selecionar os trabalhos, as instituições, você enquanto empresário, o que você costuma procurar enxergar e a motivação para apoiar ou não uma instituição? Antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar de uma maneira bem fria, cética e técnica, né? Então, eu olho de cara todas as certidões que eles têm. Porque o nosso foco, a gente está muito focado em governança. Eu não posso tirar do meu caixa... A empresa é uma empresa que tem lucro real, então eu não posso tirar do caixa algo sem justificar a saída. Então, eu tenho que justificar a saída e mostrar onde esse dinheiro está indo, para onde ele está indo. Não há um desvio de conduta. E muitas empresas não estão preparadas para isso. Então, quando eu chego e digo, o Jesus Gonçalves, eu digo, vocês têm todas as certidões? Temos, me apresenta, e a partir daí a gente começa a analisar o projeto. Então, e a maioria das empresas, elas fazem isso. Elas pedem as certidões, todas as certidões negativas, por quê? Porque é muito comum pessoas quererem utilizar isso em benefício próprio. E a outra análise é se existe um político por trás. Normalmente, quando tem um político por trás, a gente não apoia, porque a gente não coloca o nosso nome de maneira aberta. Você imagina quantos políticos já não me procuraram para trabalhar em ações como essas? Acredito. Né? Então, eu fujo muito desse time, tá? Porque a gente não está lá para angariar voto. Nós estamos lá para entregar um mundo melhor para a sociedade. Perfeito. Entregar a beleza para todo o Amazonas. É isso. E para transformar a vida, a gente faz o nosso trabalho da maneira correta. Você tem alguma equipe dedicada hoje na empresa que realiza visitas em loco, instituição, vai conhecer de perto o trabalho, para saber se realmente aquilo que está sendo proposto é entregue ou não? Nós temos o setor de gente e cultura, tá? E quando eu falo setor de gente e cultura, nós não chamamos só de RH. Porque o RH, o que ele faz? Só faz o controle de pessoas, admite, demite e pronto. Não. O setor de gente e cultura é responsável pelo desenvolvimento da cultura do nosso grupo e no nosso grupo e do nosso grupo para fora. Então, esse setor tem a parte específica que faz o RH, que é o básico, tem a parte de desenvolvimento e também tem as pessoas que recebem as propostas para fazer análise sobre como a gente vai trabalhar a ESG. Então, a gente acaba trabalhando a ESG da melhor forma possível, partindo desse setor onde a gente entrega o melhor para o nosso cliente interno e para os clientes externos. Certo. E, Rodrigo, o que você tem a dizer para uma instituição que talvez tente se aproximar de outras empresas para apresentar propostas de trabalho? O que você tem a dizer para essa instituição fazer uma proposta coerente, convincente? O que você tem de dica para dizer aquilo que, além das certidões, o empresário gosta de ver isso? Primeiro, é o básico, tire as certidões. Tá? Segundo, é a possibilidade de uma visita técnica. Tá? Você poder visitar o lugar, verificar o que está sendo feito. Ah, Rodrigo, com isso tu está excluindo novos projetos? Não, não estou excluindo novos projetos. Inclusive, nós participamos de novos projetos. Porém, com pessoas ligadas àquelas instituições sérias que a gente já conhece. Então, até mesmo para iniciar um projeto novo,
como nós falamos, para fazer um rollout de um processo, a gente tem que ter as pessoas capacitadas e de confiança. Então, primeira coisa, em todas as empresas, é análise de certidão. É análise de certidão. Na sequência, você vai fazer o reconhecimento in loco de como essa instituição está funcionando e, a partir desse momento, você apoia ou não. Certo. E só para a gente... E quem são as pessoas que estão por trás da... Claro. E só para esse um tom de esclarecimento, né, eu acredito que quando você fala de que não tenham políticos por trás, ou que não seja... isso não inclui o apoio por emendas parlamentares, por captação de recursos... De forma nenhuma. De forma governamental. De forma nenhuma. Legal, porque isso deixa as pessoas mais tranquilas também. Não, de forma nenhuma. Quando eu falo político, é uma pessoa física se apresentando como político, como responsável pelo projeto. Legal. É esse o caso. Óbvio que a captação de recursos de uma ONU, de uma instituição social, ela pode fazer de qualquer forma, porque é algo que a legislação permite. Mas em virtude disso, tá? Em virtude desse outro lado do prisma, a gente não pega. Perfeito. Tá? Mas a captação, isso é uma coisa que não tem nada a ver. Legal. E é intrínseco, acho que um dos valores do Grupo Gerber, a redução de desigualdades. A gente Sim. vê ali que vocês têm trabalhado algumas metas dos desenvolvimentos sustentáveis da ONU. A gente trouxe até 3 aqui à mesa. E te parabenizar, de fato, por você cumprir brilhantemente bem aí as metas do selo 17, que são as parcerias em instituições sustentáveis, esse trabalho que você faz com Jesus Gonçalves, o trabalho que você realiza junto à Belarte, traz essa chancela. E hoje, como é que você trabalha a redução de desigualdade e igualdade de gêneros dentro da tua empresa? Educação e trabalhando muito bem os valores que você tem. Nós temos um valor da empresa que é respeito à diversidade. Eu tenho alguns amigos... Gente, Kresley, eu tenho amigo de tudo que é jeito que tu possa imaginar. Hétero, homo, preto, branco, rico, pobre. Manaus é uma cidade que te dá essa possibilidade de caminhar por várias classes sociais. Eu venho de um esporte que é o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu, quando você entra no tatame, não tem a diferença entre quem é o empresário e quem é o porteiro. Então, nessa hora, é o pega para capar. Ganho melhor. Então, ganho melhor, mais preparado. Então, é normal o porteiro largar-lhe o cacete no empresário. Então, isso faz com que você trabalhe a questão da sua humildade, né? Algumas cidades do Brasil não permitem isso, mas Manaus permite. E de uma maneira, óbvio que tem a insegurança, mas de maneira mais segura. Então, primeiro, isso tem que partir do dono. A criação de valores fortes na empresa. Nós temos esse valor, que é o respeito à diversidade. E quando eu falo de respeito à diversidade, eu não falo de imposição de diversidade. São coisas diferentes. A gente tem que respeitar absolutamente tudo. Rodrigo, mas tu tem vagas exclusivas para negros? Tenho. Mas a gente também está numa região que nós precisamos também trabalhar algumas vagas para indígenas, para pardos, né? Eu sou pardo. Algumas pessoas vão achar que eu sou branco. Mas se eu chegar nos Estados Unidos, eu sou latino. Então, a gente tem que ter muita... Você é pardo. Eu sou pardo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com absolutamente tudo. Hoje, a gente tem um percentual de pardos e negros dentro da empresa que precisa ser respeitado, principalmente aqui na nossa região. E isso inclui pessoas de outras nacionalidades também. Sem dúvida. Mas o mais importante é trabalhar cada vez mais esse princípio, respeito à diversidade. E não é jogar regra, falar o português bem claro, não é cagar regra, não. Né? Não é cagar regra, é falar o real. Chegar e dizer bem assim, o preto precisa ser desenvolvido, assim como o branco, como o índio, né? E como todos os cidadãos que aqui estão no Amazonas. Hoje, 84% da nossa gestão é gerenciada por mulheres. Se eu não me engano, 74% é o número de mulheres no grupo. Ou seja, na sua maioria, o grupo é formado por mulheres. Já bateu a meta. Sim. Ultrapassou a meta. Então, e no cargo de gestão, 84% de mulher é muita coisa. Eu fico brincando que eu sou material em extinção na empresa. Então, e eu brinco muito porque é um grupo que... As herdeiras, né? Eu falo muito de sucessão, são 2 mulheres. Tenho 2 filhas.
Elas são herdeiras, não são sucessoras ainda. Mas se virarem sucessoras algum dia, são 2 mulheres. Então é um grupo que precisa, antes de mais nada, ter uma formação feminina. E queira ou não queira, a gente está em Manaus, é uma cidade que tem muito mais mulher do que homem. Com certeza. Então, esse trabalho, ele precisa seguir de maneira bem positiva. E quando a gente fala dessa diversidade, eu estou falando de mulher também. Tanto de mulher hétero como mulher homo, quanto de homem homo, quanto de homem hétero. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Um exemplo que eu te dou... Hoje você tem mulheres e homens trans trabalhando De no tudo, grupo? de tudo. A primeira colaboradora trans de carteira assinada em Tabatinga, fomos nós que assinamos. Isso é um orgulho muito grande. Temos trans que trabalham na empresa, pessoas com nome social, tem de tudo lá. E isso parte muito desse nosso valor. Aí vem aquela questão, é difícil isso? Não, porque já está na nossa essência. Se você soltar uma criança de 6 anos para conversar com uma criança de 6 anos de cor diferente, ela não vai achar diferença nenhuma. A gente que vai criando esse preconceito com o passar do tempo. Então, eu digo que é bom que a gente comece a educar os nossos filhos para que no futuro a gente não precise mais falar sobre isso. E quando eu digo, e ó, vou dizer uma coisa, como eu disse, eu não sou de jogar e impor regra. Eu tenho colaboradores com um posicionamento homoafetivo, tenho gente que é da igreja católica, gente que é batista, é evangélico. Tem um rapaz que trabalha comigo que é evangélico fervoroso, mas ele entendeu esse princípio do respeito à diversidade. Uma vez eu conversando com ele, eu disse, tá, você pode até não concordar, mas por que você não vai respeitar? Respeite, antes de mais nada. A empatia é algo que precisa passar pela vida de todo mundo. Se você tiver um filho gay, ele vai deixar de ser seu filho? De forma alguma, vai continuar sendo. Se ele tiver uma deficiência, ele vai continuar sendo seu filho? Claro que vai. Então você precisa entender que o mundo é formado por pessoas iguais, independente de classe, cor, credo e etarismo. Porque também tem a questão do etarismo que as pessoas esquecem. Ah, é o velho que passou ali. Não, é o novinho. Gente, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Até a forma que a gente fala. Então, a educação, eu digo que é o grande remédio para isso. Olha, isso é sensacional e é importante trazer essa relevância desse tema. Inclusive, eu quero te convidar aqui publicamente para a gente escrever um artigo sobre diversidade no meio corporativo, porque, inclusive, a gente já começou esse trabalho dentro da estação social, de escrever sobre, trazer essa pauta que a gente tem enxergado em alguns clientes que a gente visita, empresas, e o quanto é de difícil penetração. Essa conversa ela é muito fina. E eu acredito que trazer essa tua experiência, esse teu know-how, vai conseguir abrir... Eu converso com muitos machistas, e isso é bom conversar. Eu acho que a gente não pode... A gente está vivendo num país muito polarizado, ou você é direita ou você é esquerda. Eu acho que a gente tem que abrir o ouvido para todo mundo. Né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então a gente tem que ouvir mais e falar um pouquinho menos. Então, é bom ouvir os 2 lados, mas é bom você dar opinião, mas antes de mais nada, você já vai falando para os 2 lados como é que a situação ocorre. Tem um filósofo antigo, que na minha opinião é o maior de todos os filósofos, que não escreveu nada, chamado Sócrates. E Sócrates trabalhava um negócio chamado maiêutica socrática. E na maiêutica socrática, ele chegava com a pessoa e dizia bem assim, estava conversando e ele começava a ouvir. Ele fazia com que a pessoa falasse o que ela não sabia que tinha a possibilidade de falar. E ele colocava pensamentos dele na boca da pessoa e quando a pessoa via, ela já estava entregando isso. Eu fiz muito isso no direito. Muito isso. E hoje, conversando com pessoas, a gente consegue mudar a opinião conversando. A gente não pode fechar nossos ouvidos para a sociedade de forma alguma. De fato, seguindo um dos principais mandamentos deixados por Jesus e ensinamentos, que é amar o próximo como a nós mesmos e praticar empatia. Hoje a gente não é aquela política de que o mundo está ao contrário e ninguém reparou. É isso.
porque tem muitas coisas acontecendo e as pessoas se tornaram um pouco insensíveis mesmo, até a algumas causas, a algumas situações do outro. O egoísmo entrou muito forte nessa nossa sociedade e a gente tem tido e assistido os reflexos de tudo isso hoje. Não, eu sou católico, né? Mas, independente de ser católico, eu tenho amigos que não são católicos e que são ateus. Aí ele, não, porque eu não acredito. Tem Eu digo, alguns agnósticos na minha é vida normal, também. acontece. E respeito. Aí a pessoa começa a falar, eu digo, vem cá. Tá bom, tu és ateu, mas tu conhece a palavra, não conhece? Conheço. Não acredito, mas conheço. Mas independente disso, Jesus era foda, né? Era um puta de um cara. Aí ele fala, isso eu não tenho como ir contra. Era um cara que respeitava todo mundo, tinha as opiniões próprias, defendia quem ele achava que estava certo. Então, independente... Acolhia todos. Então, independente se você for ateu ou não, uma coisa é certa. Não tem como falar mal de Jesus, porque a pessoa era uma pessoa iluminada. Aí, esse meu amigo que eu converso muito, ele vira e fala, poxa, mas aí tu me quebra. Tu com um argumento como esse, eu disse, pois é, tu viu que eu não entrei falando de Deus. Eu entrei falando sobre a pessoa. Quanto à pessoa, você não tem o que falar. E o que é que eu digo muito? As ideias corretas, elas dificilmente são quebradas. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Matar é certo? Não, é errado. Roubar é certo? Não é. Furtar é certo? É errado. Ser honesto é certo? É, então isso é obrigação. Então, quando você tem valores certos, bem expostos e bem declarados, a tendência é que haja convergência ao seu lado e não a ignorância. Perfeito, perfeito. Rodrigo, agora deixa pra gente uma dica para alguma instituição. Hoje a gente tem várias instituições que nos assistem e se eles quiserem implantar governança dentro da sua instituição. Na semana passada a gente recebeu uma instituição que está implantando o ESG e tem feito isso de forma brilhante, gostei muito, mas da tua visão de empresário, agora sim, um mini coach agora. Como é que você diria para essa instituição começar a implantar governança? É a mesma coisa que eu falo para qualquer outra empresa. Porque o terceiro setor, ele é um negócio. O terceiro setor é negócio. Contribui lá no PIB. Senão não era um setor, antes de mais nada. As pessoas olham para o terceiro setor como se fosse um setor diferente, mas é um setor que tem contribuição para o PIB. Isso 6%. É um fato. Sim, isso é um fato. Se há uma contribuição, há necessidade de existir governança. Então, como qualquer uma empresa, às vezes você não tem o dinheiro para ter uma Dom Cabral, para trabalhar com G4, ou com empresas muito grandes, ou ter um mestre ou um doutor dentro dos seus quadros. Mas você tem condição de ter uma planilha de custo. Então, trabalhar bem os custos, porque se a conta da instituição, a conta de água e de energia estiver atrasada, você não vai conseguir comprar comida para dar para outra pessoa. Então, a partir do momento que você tem uma boa gestão do básico, a tendência é que você realize o trabalho da instituição da melhor forma possível. Então, governança é nada mais, nada menos do que você ter um planinho. Eu não vou nem falar a palavra, não vou nem juntar o planejamento estratégico, que é o que normalmente eu falo. Mas pode juntar. Tem instituições hoje que trabalham na sua estrutura de planejamento estratégico. Não, mas eu quero ir muito mais simples. Eu quero trabalhar de maneira muito mais simples. Né? Uma planilhazinha mesmo, que mostre as contas do dia a dia, as contas do mês, as entradas, então, todas as saídas e as fontes de receita. Porque muita gente só olha um lado. E quando você olha os dois lados, a tendência é que dê certo. Hoje, a gente vê o Instituto Ayrton Senna funcionando muito bem. Por quê? Porque eles olham esse outro lado. Então, quando você faz o básico bem feito, a tendência é que as coisas deem certo. Então, comece fazendo o básico, pagando as contas em dia, organizando uma planilha para que você, logo ali na frente, consiga apresentar para um empresário ou para alguma outra pessoa, para que você consiga trazer fontes de receita para aquela operação. Então, perfeito. É muito isso. A gente não pode esquecer que o terceiro setor é um setor extremamente importante e que afeta diretamente o nosso PIB.
Perfeito, isso foi um fecho. Rodrigo, quais são os planos futuros para o Grupo Gerbera nessa pegada social? O que você tem aí sonhado daqui para frente para que você possa alcançar mais instituições e fazer, de fato, essa transformação de vida, chegar mais longe? É engraçado, eu digo sempre que planejamento estratégico que a gente vai fazer para frente, principalmente no comercial, a gente não fala, né? Não. Não pode falar. É o segredo que é o diferencial do negócio. Entretanto, todavia, quando a gente vai falar de ESG, você pode falar. Né? Sim. Então, a gente está buscando cada vez mais instituições que sejam linkadas aos valores do Grupo Gerbera para entregar e aumentar esse nosso leque de entregar a beleza em todo o Amazonas. A gente está olhando algumas instituições no interior do Amazonas. Infelizmente, encontramos só uma ou duas. Eu vi esse número na semana passada. Mas a gente quer também fazer esse nosso trabalho não apenas em Manaus, e sim rodando por todo o nosso estado. E eu não estou falando de entrega de patrocínio, nem nada. Patrocínio a gente patrocina, normalmente alguns festivais, algumas situações. Não, é focado realmente nessa área de ESG. E hoje, na nossa reunião de planejamento estratégico, a gente fala sobre comercial, a gente fala sobre planejamento, nós falamos sobre marketing, nós falamos sobre gente, nós falamos sobre cultura, mas nós falamos também sobre ESG. ESG é uma pauta que tem que estar presente na vida de todo empresário. E para deixar bem claro, porque algumas pessoas podem não saber, ESG, gente, é muito simples. Governança social e ambiental. Linkando essas três palavras, levando para uma reunião de gerência, as gerentes vão entender. O colaborador lá de baixo vai entender. E se você tiver dentro do seu fluxo financeiro isso organizado, a tendência é que você entenda também. Perfeito, Rodrigo. Olha, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Acho que Tranquilo. aqui 2, 3 horas tranquilamente conversando. Quanto a instituições que você tem pesquisado, vai sair uma notícia quentinha aí nos próximos dias no site da Estação Social, uma vitrine de instituições espalhadas aí por todo o Amazonas, as séries. E se você quiser consultar... Ótimo. Nós fazemos entregas para outras instituições. Tá? Lá das Marias, temos várias... Instituição belíssima. Não, lá das Marias. Às vezes alguma gente procura CD, mas aí são ações pontuais. Né? Não são ações recorrentes como nós fazemos no GESOS e no Belarte. E no Musa também. A gente esqueceu de falar do Musa, que é o Museu da Amazônia. A gente levou já todos os nossos colaboradores para lá. Todo ano eles vão dar um pulinho no Musa. Trabalhando também o lado ambiental. Mas a gente acaba fazendo, além das ações, como eu já disse, recorrentes, ações pontuais. Mas até para as ações pontuais a gente precisa verificar se as empresas são sérias para que a gente atue. Com certeza. Então, Rodrigo, a gente encerra o nosso bate-papo aqui. Foi engrandecedor conversar com vocês, ser humano exemplar. E quem quiser saber mais, pode seguir as nossas redes sociais, @Estação Social _. A gente vai fazer os recortes em collab com você. E se alguém quiser te acessar para tirar alguma pode entrar no meu dúvida, Instagram, tá lá. Você é uma pessoa acessível para extremamente, tá lá. @Rodrigo Volga, manda mensagem, eu mesmo respondo, né? E tá tudo tranquilo. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado da sua bebida aqui. E aproveite. Eu vou aproveitar agora que vai acabar o programa, aí eu tomo todo. A gente brinda e finaliza juntos. Um abraço.